Bom, pessoal, eu tô aqui com o Caio. Eu tô gravando aqui um pouco essa conversa sobre a questão da sala 18, né, e do rearranjo das coisas, né. Então, eu vou falar aqui mais ou menos em cima do que a gente conversou nas últimas semanas, na última conversa que eu tive com o Marcelo, do layout que a gente pensou. Mas veja, eu vou falar aqui, vamos dizer assim, alguns pré-requisitos de coisas que são importantes, né? Mas às vezes tem alguma ideia de ajuste ou de modificação nisso, né? Então, esse arquivo que tá sendo visto aí na gravação, ele está nessa pasta aqui. Então, se você entrar aqui nesse endereço, tá aqui salas, cópia 1, né? Você pode até, se quiser fazer uma outra cópia dele e abrir ele, é só clicar com o botão aqui, abrir com, e abrir aqui com Switch Home 3D. Aí você consegue abrir e eventualmente fazer é, um rearranjo, alguma outra sugestão, né? Porque veja, o principal aqui para a gente, que assim, eu acho que é o principal pré-requisito, é para que a gente consiga atender à seguinte questão. Tem aquela canaleta externa, né, que é onde vai passar os cabos de rede da intranet, né, que ainda a gente não passou. A principal, vamos dizer assim, o único, vamos dizer assim, uma coisa que a gente tem que ficar atento é que a gente consiga utilizar adequadamente a canaleta. E o que eu quero dizer com isso? Tem algumas mesas que elas têm que estar expostas de um jeito que fica fácil do fio sair nessa canaleta e ficar ali disponível para o computador que vai estar ao lado dessa mesa, né? Porque a ideia é que nas próximas semanas quando a gente fizer esse rearranjo, que as workstations vão para a sala 18, né? Então, esses pontos são importantes porque daí o cabo de rede vai sair e vai entrar nelas, né? Então, em geral, por exemplo, aqui nesse layout que tá aqui, essa daqui, essa sala de cima é a sala 18. Então, em geral, as workstations vão ficar aqui próximas das mesas, né? Então, ela vai ficar ou aqui próximo da parede, que é o ideal, ou aqui. Ela vai ficar aqui e aqui, né? Então, elas vão ficar aqui próximos desses cantos, né? E isso impacta é, nos, no tamanho dos cabos que a gente vai ter que puxar, né? Então, é por isso que tem essa questão de aonde vão ficar as workstations depois de a gente alocar elas, não seria tão bom ficar modificando, porque impacta e a gente realocar cabos de rede da intranet, né? E as workstations vão estar nos nichos que chegaram, né? E eles vão estar empilhados de dois em dois, né? Então, qual que, qual que seria aqui a sugestão de layout, né? Seria mais ou menos esse layout aqui, a sala de cima a sala 18 e a sala de baixo a sala 17. Aí, a ideia, eu vou até começar a falar da sala 17, seria a seguinte: como a gente vai deslocar as mesas dos estagiários para a sala 18 e as workstations vão estar na sala 18, inicialmente, tanto as workstations quanto os estagiários ficariam na sala 17, o que a gente pensou foi em aumentar um pouco os computadores disponíveis na sala 17. Então, ficariam 20 computadores na sala 17. Mesmo que inicialmente a gente precise deslocar um pouco mais de computadores que estão na sala 16 para a sala 17, eu acho que poderia eventualmente esses computadores a mais que são deslocados, quando precisar usar a capacidade máxima da sala 16, a gente poderia deslocar, por exemplo, os notebooks provisoriamente para lá, até ter todos os computadores
disponíveis, né? Mas enfim, daí aqui o que a gente pensou foi essa distribuição aqui que é bem parecida com o jeito que está hoje, só acrescentando um pouquinho mais de mesas nas laterais e tirando aquela mesa que é inteiriça, né, que é a mesa cinza, né? Então deitaria mais ou menos nesse layout. Então aqui, né, caberia dois aqui, quatro aqui, dois aqui e mais quatro aqui, né? Seria basicamente na sala 17, ela concentraria as mesas de 80 e duas de 120, né? Além das quatro brancas, né? E no meio estaria aquela parte circular. Você percebe desse jeito, inclusive, ficaria mais espaço na parte do meio. E daí, esse meio aqui, como não tem, é uma parte que não está fixa, né, é mais rígida, é onde a gente teria flexibilidade para colocar coisas diferentes, né? Seja, por exemplo, se for em algum momento tiver alguma questão de sofá ou algum outro móvel mais flexível nesse sentido, né, mais diferente, vamos dizer assim, é fácil de a gente rearranjar o miolo da sala, né? Então, ou seja, as laterais ficam é, fixa com os 20 computadores disponíveis e o miolo, eventualmente, a gente pode rearranjar. Tanto aqui, essa mesa, né, o pessoal até testou um tempo atrás formatos diferentes, né, para deixar ela meio que em fileiras, assim, né, deixar ela reta, não circular, enfim, dá para fazer um rearranjo aqui até dessa mesa circular, né. Eu acho, pela contagem que a gente fez, que dá para as mesas de 80 ficarem aqui. Mas como a gente testou as mesas trapézio e ela fica com bom espaço, eventualmente, se faltar mesas de 80, a gente poderia pôr no lugar das mesas de 80 que estão faltando, os trapézios, porque nesse rearranjo aqui, a gente estaria se desfazendo, a gente estaria tirando das salas, eu acho que se não me engano, acho que três mesas trapézios que formam um círculo, né? Então isso seria aqui a sala 17, né? Aí, na sala 18, a ideia é que tivesse um espaço para reuniões híbridas e coisas assim, né? Então, qual que foi um pouco a ideia aqui, né? De a gente ter mais ou menos, você vê que não está exatamente reto, né? Aqui seriam as mesas mais fixas, né? Aqui seria essa mesa de reunião híbrida, que poderia, quando tiver reunião híbrida, ela é para reunião híbrida, que é a mesa cinza. E a gente pode colocar aqui como extensão dela, para ela ficar mais comprida, as mesas de rodinha, quando for preciso, né? Daí a gente alonga ela mais um pouco. E quando não tiver reunião e tal, ela vira uma bancada, né, para montar equipamento, fazer algum tipo de manutenção de coisas, tal, né? Ela vira uma bancada porque ela vai estar sempre livre, né? Então daí fica meio multifuncional, né? Ou ela é para reunião, ou ela pode ser para uma bancada de trabalho, assim, para montar coisas, testar coisas e coisas assim, né? E vocês percebem que esse espaço aqui, ó, teria bastante espaço. Então, eventualmente, seria relativamente fácil de você pegar essa mesa e virar ela, por exemplo, para cá, né? Ou ajustar ela, né? Que ela não estaria presa, né? Então, ficaria realmente um espaço aqui bem, bem flexível de como realocar as coisas, né? E aqui também ficaria uma outra mesa redonda que também seria como ela não estaria fixa, né? Poderia tanto mudar ela aqui de rearranjar o desenho dela, né? Dá para ficar redondo ou ficar naquela numa reta, né? Não é bem uma reta, né? Parece uma cobra, né? Ou então realocar ela, porque todo esse espaço aqui, como ela não vai estar presa em nada, todo esse espaço aqui também poderia ser em algum momento usado para outra coisa, ou colocar um outro tipo de móvel aqui, né? Porque eu acho que o que ficaria mais fixo seria as mesas
cinzas que estão aqui no desenho, tanto na sala 18 quanto na sala 17, né? O restante das coisas que não são mesas cinzas, como não vai estar preso assim, preso no sentido de passando cabo, de rede, de energia, assim e tal, de maneira mais fixa, onde a gente tem flexibilidade. Então, no fundo, essas mesas aqui do centro, elas estariam meio que dividindo a sala em duas, né? Como eu estou pensando, elas vão ficar mais fixas. E aqui, nessas mesas aqui, a gente poderia colocar o scanner, né? E daí a gente instala pelo menos o computador, daí teria um bom espaço aqui para o scanner, porque eu estou pensando aqui em duas mesas de 80 e uma mesa de 60 aqui meio que de apoio, né? Então ficaria aqui um espaço para o scanner, né? Daí daria também para aqui, quando for preciso, fazer um isolamento com as divisórias aqui, enfim, eu acho que ficaria um espaço razoavelmente flexível nesse sentido. Porque daí, aqui, nessas mesas aqui, é onde estariam alocadas as workstations. Então, estariam até quatro workstations aqui, até quatro workstations nessa mesa, e eventualmente a gente pode utilizar também essa outra, essa fileira aqui da sala 17 também para alocar alguma workstation que a gente precise, né? Então daí teria, mas pelo menos nessas quatro aqui, teria para pôr quatro e quatro, teriam 8 lugares de workstations, eventualmente até dá para pôr aqui, né? Que a ideia seria concentrar os workstations na sala 18, então teria pelo menos 10 espaços para workstation sala 18 e alguns, se for preciso, algum espacinho na sala 17 para isso, né? Se tiver algum acréscimo de workstations, além do que a gente já tem hoje, né? Então teria uma gordurinha ainda na sala 18 e se precisar ainda tem na sala 17. E daí aqui você percebe que na sala 18 estão as mesas maiores, né? De 1 e 20, né? Só tem, e aqui, ou é de 1,20, ou aqui tem essas duas de 80 aqui que estão nessa fileira aqui, né? E nessa daqui também. Mas a maioria aqui seria as de 1,20, né? Inicialmente, o que a gente pensou aqui nessas de 1,20, sejam essas quatro aqui, sejam essas duas aqui, né? Que vão ter 6, para especialmente para os estagiários estarem com o seu equipamento ali e tá as telas maiores, né, as duas telas, enfim, né, daí fica bastante espaço nesse sentido, né, a pessoa vai ter espaço ali. E daí, aqui de 80 que está completando aqui essas de 1,20, seriam de uma tela, pode até pôr duas, acho que até dá, né, fica meio apertada, ficaria de uma tela, né. Daí a gente pode. A Lígia falou que tem bastante mesa de 60 sobrando. A gente pode até, por exemplo, aqui nessas de 80, colocar do lado uma de 60 mais para expandir a mesa, né, para a pessoa ter uma mesa de apoio. Ou então utilizar as mesas de rodinha, ou as mesas brancas como mesas de apoio, né, para expandir um pouco o tamanho das mesas de 80. Né? Porque daí, aqui nesse desenho, inclusive, a ideia seria colocar 4 mesas lá brancas na sala 17 e deixar 2 na sala 18. Né? Porque daí, deixando essas 2 na sala 18, dá para fazer esse esquema de, se precisar expandir o tamanho aqui dessa mesa para alguma reunião híbrida, alguma coisa assim, a gente só pega ela, daqui seria fácil, né, de colocar elas aqui e deixar essa mesa mais comprida, né, seja com as mesas brancas, seja com as mesas de rodinha, né, daí daria uma expansão nessa mesa aqui, aumentaria pelo menos uns 2 ou 3 lugares para cá, né. Daí teria que fazer aqui, ó, seria os armários brancos, né, com rodinha. Eu teria 2 armários brancos aqui com rodinha e estaria um outro também aqui nessa outra parede. Aqui, nesses armários brancos, eles têm a parte de cima livre, né? Então também, para alguma atividade, alguma coisa, serve um pouco também como uma certa bancada, né?
a parte de cima eventualmente, né? Daria para pensar assim. E aqui estariam os armários, né? Deixa eu ver se tem algum outro comentário. Que daí o hack da intranet, ele ficaria aqui, né? Inicialmente a gente tinha pensado ele ficar aqui nessa outra ponta aqui, na sala 17, né? Então, eu acho que se essa seria. Daí tem uma outra coisa, né? Tá vendo? Aqui, ó, inicialmente a gente pôs as TVs aqui, né? O espaçamento dela, duas aqui, uma aqui e a da sala 16, né? E aqui, novamente, como está com rodinha, né, você pode realocar ela para cá, virar essa mesa, enfim, daria para, dependendo da necessidade, rearranjar tanto esse quadrado aqui, quanto esse quadrado aqui, e a disposição das TVs aqui, né? Elas podem ser usadas aqui, nesse conjunto aqui, mas às vezes, sei lá, precisa usar para cá, você joga ela para cá, liga ela no computador que precisa e usa ela nessa mesa, por exemplo, né, se for preciso. Teria uma certa, ou até jogar para alguma outra sala, né? Teria uma certa, uma razoável flexibilidade de deslocamento das coisas aqui, né? Eu acho que, pensando assim nos comentários aqui no rearranjo, eu acho que seriam esses os comentários do rearranjo, né? Daí, novamente, só para reiterar, pensando em questão de eventualmente sugerir algum tipo de ajuste aqui no layout, é, só tem que levar em consideração isso, né? A gente precisa que tenham coisas, né, mesas assim mais fixas nas paredes, para que é onde a gente vai alocar as workstations, né? Como elas vão estar empilhadas de duas em duas, a gente otimiza um pouco o espaço nisso, mas aí seria importante levar em consideração assim, conjuntos, por exemplo, de 4 lugares, assim, para a gente conseguir alocar uma quantidade significativa delas para, se eventualmente tiver alguma expansão de workstations, a gente já ter um espaço para alocar elas, né? Porque hoje, na quantidade de workstations que a gente tem, cabe e sobram aqui na sala 18. Tem alguma gordurinha de espaço. E a gente utilizando aqui essa sala, a sala 17 aqui, daria para, se precisar expandir, jogar algumas para a sala 17, né? Enfim, aqui é mais o que eu pensei, eu conversei um pouco com o Marcelo, e mais ou menos ouvindo o que a gente tinha conversado de eventualmente colocar sofá, colocar algum tipo de mobiliário mais flexível nas salas, o que talvez seja interessante fazer. Que nas duas salas, né, teria de maneiras diferentes, isso é outra coisa acho que seria importante ter em mente, né, no sentido de não deixar as salas com layouts iguais, né, seja, elas têm layouts diferentes, as 3 salas, especialmente a 17 e 18, tem uma razoável flexibilidade de realocar mobiliário de maneira relativamente fácil, né? Tem uma parte fixa e tem uma parte que dá para realocar, né? Enfim, mais isso. Eu estou gravando o vídeo justamente para vocês verem e pensarem se isso tem sentido, e eventualmente entrar aqui nessa pasta e sugerir um rearranjo, ou falar, enfim, pode desenhar isso em outro lugar. A questão é que aqui já está fácil de a gente compartilhar entre a gente, porque esse tipo de software, de programa, seja online ou software instalado no computador, são raríssimos os que deixam a gente compartilhar arquivo no sentido de edição, né? E tenham a visão também em 3D, né? Não só 2D, que aqui a gente está vendo 2D, mas se a gente clicar aqui na setinha que aparece aqui, a gente consegue também ter a visão 3D.
das coisas, né? E daí todo mundo consegue pegar o arquivo e editar e ver como que ficaria as coisas, né? Então é isso. Aqui são as 3 salas, né? E ali atrás tem algumas outras coisas que eu fui retirando para repensar aqui o layout, né? Nessa quantidade de mesas, só para finalizar, é, pela prévia que a gente tem, a gente teria, acho que todas as mesas. Como a gente está tirando algumas mesas redondas, eventualmente, se a gente vê que está faltando, ou se a gente vê que a mesa de 80 não está tão. A mesa trapézio sozinha, ela fica mais confortável de usar, a gente teria sobrando isso, né? Então, eu acho que seria isso. Eu vou parar aqui a gravação, daí eu já vou também já aproveitar e ver se o Caio conseguiu ver e o que ele acha.